Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças paiavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem eh, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Isso é legal, porque é uma coisa que as pessoas colocam na sua cabeça que não existe, né? Que o espírito bondoso ele tem que ser bondoso acima em qualquer situação e que às vezes ele precisa ser duro, ele precisa tomar medidas protetivas de segurança para evitar que todo o trabalho se perca. E eu, no decorrer da minha vida, eu encontrei muitas pessoas que achavam que era só rezar. Ah, eu rezei, estou protegido, não preciso fazer mais nada. Ah, eu vou à igreja, ou eu vou à reunião espírita, ou seja lá qual for o movimento religioso que participe, acha que simplesmente participando daquilo está isento de qualquer atividade maléfica ao seu redor. E ele deixa bem claro que não é bem assim. Você tem que manter aquela intensidade de pensamentos elevados, você tem que manter o seu compromisso, você tem que estar constantemente trabalhando pela sua melhoria. Não é simplesmente, eu participo, então estou garantido. E às vezes, mesmo o amor, ele se reveste de uma dureza que, para quem não tem consciência do que é realmente o amor, parece um contrassenso. E um ponto interessante também nesse texto, nessa parte que a gente leu, foi quando ele fala sobre a alimentação, né? Que ele coloca que por mais de 6 meses os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A gente até falou isso, né, no texto na semana passada sobre a profundidade dessas outras formas de alimentação, porque a, a gente se alimenta de quaisquer elementos que entram dentro do nosso organismo, né? Isso falando organismo integral, né? Considerando aqui tanto o corpo físico quanto os corpos energéticos. Então a gente se alimenta da comida mesmo, do que nós assistimos, do que nós escutamos, né, do ar que respiramos, do sol, né, que nós captamos. Então, isso tudo são formas de alimentação. Então, aqui ele colocou um ponto interessante, né, que lá ficou então durante 6 meses somente a inalação de princípios vitais da atmosfera. Então a gente vê o quanto que o ar ele tem, né? A gente até falou, né, que os orientais eles trabalham muito com as formas de assimilação pela respiração, que são os pranayamas. E esse aqui que eu achei interessante, a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Aí a gente vê que o Sol, ele é muito mais, né, do que
na física a gente considera como só ondas eletromagnéticas, né? Ele deve ter muitos elementos energéticos que os nossos equipamentos ainda não conseguem captar e que eles foram captados e misturados à água, né? Então elementos elétricos e magnéticos, mostrando também que no futuro a água também vai ser uma forma de alimentação extrema, quer dizer, já é agora, mas ainda vai ser no futuro mais trabalhada no sentido dessa assimilação, né? E a gente vai ver que depois, em nosso lar, a alimentação basicamente vai ser por essas formas de respiração e por uma sopa energética, né? Que eles se alimentam daquela sopinha. Só para ilustrar um pouquinho, quando eu ainda morava em Natal, teve uma época lá um congresso mundial de yoga. E o grande nome do congresso era um Swami indiano que morava. Ele era indiano, mas morava em Nova York. Ele tinha 104 anos. E por questões de organização, ele ficou hospedado na casa de uns amigos que estavam viajando e eu que fiquei tomando conta dele, né? E ele dizia que ele respirava pelos olhos. Pô, a gente, lógico que fazia a chacota desse. E ele sentava e chamava a gente, mandava ficar olhando. E você ficava olhando os olhos dele, e daqui a pouco você começava a ver as bolhas de ar correndo no olho dele. Como ele fazia isso, não me perguntem, mas você via nitidamente as bolhas de ar subindo pelo olho dele. E era assim uma coisa bizarríssima. Gente, é impressionante essas que mostra, né, ainda a humanidade, os caminhos que elas vão trilhar, essa melhor interação com esses princípios vitais, isso é tão importante, gente, é tão importante. Nossa. E eu já ouvi falar também de muitos falando sobre essa respiração pelo corpo todo, né? Então, quando respirar pelo corpo todo, como se o corpo todo estivesse inalando, né? Ou seja, também inalando os princípios vitais que estão na atmosfera e exalando, né? Tá, eu vou continuar. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse Comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra no ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se à expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Nessa parte eu fico também imaginando que claro que o governador ele não fez isso por conta própria, né? Ele deve ter tido ele junto com o Ministério da União Divina que tem um contato com os planos acima. Os planos acima falou assim, olha, chegou num ponto daqui, né, entrar nessa nova forma de organização da alimentação para entrar em novos patamares de vibração espiritual. Então, é algo que vinha do alto, né? E até conseguir aquilo se tornar um hábito, foi
toda essa dificuldade que a gente viu. A gente poderia fazer uma analogia desse processo que ocorreu na colônia com a transição planetária, uma mudança de patamar energético. Nossa, Silvio, eu super vejo dessa forma também, sabe? Que o que aconteceu ali em pequena escala em nosso lar é o que vai acontecer aqui na Terra, né? Vindo do alto, falando assim, ó, agora chegou num ponto do planeta se organizar em um ponto, né, em um nível mais alto de organização energética, vibracional. Então isso leva a mudanças na alimentação, da sociedade, das instituições. Eu vejo assim também. Não sei né, se vocês veem assim, mas eu vejo como você colocou, Silvio. Então vou continuar.